Primeiramente, boa noite para você, Cássio Zirpoli. Um triunfo, né, do Bahia num histórico ruim, né? Foi apenas a segunda vitória, me corrijam aí se eu estiver errado, mas pelo que eu pesquisei aqui, foi a segunda vitória do Bahia contra o Grêmio jogando fora de casa e conseguiu aí um triunfo bem importante para voltar a sonhar mais firmemente ali com Libertadores, né? Já havia vencido na rodada passada e chegou agora o terceiro triunfo consecutivo. Boa noite, Fábio, Ravel, todo mundo está aqui na live. Esse resultado do Grêmio fez um lailô sobre o Grêmio, o Bahia, né? Venceu tanto na Fonte Nova quanto... O da Fonte Nova é aquele jogo que Renato Gaúcho sai antes do apito final e acabou fazendo o lailô, 6 pontos em cima do Bahia. Depois daquela má sequência que o Bahia teve na Série A, já essas 2 vitórias retoma um pouco, bota o time um pouco de volta no trilho da competição, vai dormir no G4, o Fortaleza vai dormir na liderança, o Bahia vai dormir no G6, melhor dizendo. E dentro de um cenário no qual o Grêmio... Muita gente está poupando nessa rodada, né? Muita gente poupou para essa rodada. Não foi o caso do Bahia e, obviamente, não é problema do Bahia. O Grêmio, depois de ter tido uma recuperação na primeira divisão, passou um tempão lá embaixo, aí ter tido uma recuperação, conseguiu se dar o luxo, na visão do Grêmio, de poder poupar para priorizar até um jogo muito importante contra o Fluminense, onde ele vai ter um empate para chegar às quartas de final da Libertadores. E se o Grêmio não cair no Brasileiro, a reta final da Libertadores é o que o clube deverá priorizar nessa reta final de campeonato. Conseguiu levar esse jogo para Caxias do Sul, né? Ainda não conseguiu. A expectativa é que esse jogo de hoje já tivesse sido na Arena do Grêmio, mas já acabou não sendo. Deu 17 mil pessoas, que é quase a lotação máxima do estádio de Juventude. E, embora o Grêmio esse time mexido do Grêmio, na prática teve uma oportunidade, até uma boa oportunidade, um chute para fora, uma boa jogada ali pela direita, mas a parte disso, o Bahia foi um time muito melhor do que o Grêmio, criando até abriu o placar, já ter tido uma bola na trave incrível de Everaldo, que bate no peito do jogador do Grêmio, raspa a trave, e tinha tido um outro chute travado, que tinha muita gente na frente, mas estava muito próximo também da linha do gol, até que eventualmente o Bahia abre o placar, tá vendo aí, Tassiano, ex-Grêmio, não comemorou. É bonito, porque o cara mete gol que só não comemora nenhum, mas não tem problema não. Assim, por dentro o cara sabe que tá rindo. Lá ele foi criticado, assim, ele não era nem ídolo do Grêmio, né? Se o cara é ídolo, mas ele foi meio que escorraçado de lá, a galera não gostava muito dele, né? Quando ele foi do Grêmio pro Bahia, eu disse, ele tem pro Bahia, foi pro Grêmio, volta pro Bahia, eu disse, beleza, ele não deu certo no Grêmio, assim, paciência pro Grêmio, mas do Bahia tinha sido uma peça útil e foi, para mim, ele só não foi eventualmente o craque da Copa do Nordeste porque o Bahia caiu na semifinal. Aí acabou parando o CRB, porque ali, para mim, era o melhor jogador da Copa do Nordeste, era Tassiano. E não é um atacante de ofício, mas mete muito gol na primeira divisão, ou seja, tem qualidade no nível máximo do futebol brasileiro. E aí o Bahia constrói essa vantagem, na reta final do segundo tempo vai ampliar o placar, mas a necessidade desse resultado fora de casa, porque a campanha do Bahia, embora tenha tido uma quedinha leve ali desde aquele jogo do Cuiabá, na Fonte Nova, mas é uma campanha baseada, sobretudo, na Fonte Nova, ter esse resultado... Já quebrou um jarro, quer quebrar o que agora, Dó? já quer quebrar um jarro hoje, pô. Voltando aqui. A necessidade de fazer essa pontuação fora de casa também, assim, num jogo chave como esse, de aproveitar essa oportunidade. O caso do Fortaleza, o Fortaleza aproveitou, mas o Fortaleza também está mexido, tá? O Fortaleza estava muito mexido, vai ter as mudanças, então o Fortaleza estava no envolvimento de ter a Sul-Americana, embora o mexido do Fortaleza, no final das contas, o time já mexe tanto que no final das contas você não sabe se era reserva ou titular que estava jogando, por ser uma característica. Não era o caso do Bahia, o caso do Bahia era uma oportunidade. Quantas vezes vai pegar um Grêmio com uma escalação como essa? Num dia, num sábado, no qual, se o time perder, não vai ser um caos no Grêmio, porque ainda tem a Libertadores, jogo muito importante contra o Fluminense. Então, era uma oportunidade para o Bahia, mas ainda sendo uma oportunidade difícil, mas a vitória ela foi construída longe de qualquer, na minha opinião, longe de qualquer acaso. O Bahia foi superior ao Grêmio. Assim, o Bahia foi superior ao Grêmio no primeiro tempo, constrói essa vantagem, lutou para ampliar o placar. E, assim, no fim das contas, creio que não existe uma lamentação no Grêmio de como é que perdeu esse ponto em casa. O Grêmio não ficou perto, na verdade, de pontuar. No fim das contas, se esse jogo tivesse sido 0-0, o Bahia teria lamentado, assim, pelo volume que teve, pela bola na trave, pela construção ofensiva que teve durante a partida, de não ter, caso não tivesse saído com o resultado, mas dessa vez foi eficiente.
e construir aquela vitóriazinha para voltar a virar a chave. A chave do Bahia estava assim, aí teve a sequência, desligou o motor, voltou a dar partida no carro. Muito bem, exatamente, né? Aproveitou a chance aí do Grêmio pensando, né, na Libertadores, até porque a única chance de título do Grêmio esse ano é a Libertadores, né? Já caiu na Copa do Brasil, de título importante, né? Não estou contando o Campeonato Gaúcho que o Grêmio ganhou. E no Brasileirão está muito longe ali das primeiras colocações, então, como já é comum, né, do Renato Portaluppi, ele meio que larga ali o Brasileirão, mas fato é que o Bahia não tinha nada com isso, Ravel, e aproveitou, né, num adversário que, sobretudo fora de casa, historicamente sempre complicou para o Bahia, né, sempre teve essa dificuldade de vencer o Grêmio no Sul, e hoje, além de vencer, e também fiquei com a impressão, não sei se você concorda, que hoje foi o mais próximo daquele Bahia, em termos de desempenho, mais próximo daquele Bahia que a gente viu ali no primeiro turno. Não sei se tu concorda também. Teve 2 vitórias importantes, né, contra Botafogo e contra a Vitória, mas hoje eu fiquei com a sensação que, ainda claro, sobretudo no segundo tempo ali, foi mais equilibrado, mas no primeiro tempo me pareceu aquele Bahia com um desempenho mais próximo do ápice, né, do Bahia que a gente já viu nessa temporada. Concordo sim, Fábio. Boa noite, Maestro, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, Alan que está aí nos trabalhos técnicos. Antes de entrar no jogo propriamente dito, só queria fazer 2 registros aqui, porque hoje tem tanta coisa para falar que pode ser que a gente acabe esquecendo. Primeiro, não tão bom, registrar aqui o pesar, né, pela perda de Silvio Santos, um dos maiores ícones da comunicação brasileira, né? Nós que de alguma maneira também nos comunicamos aqui. Um dia sentido, né, um marco para o Brasil, a perda de um grande comunicador. E a segunda coisa relacionada ao Bahia é que o Bahia hoje fez mais um evento Dia de Bahia, né? Bahia é Bahia. E em Feira de Santana, que é a maior cidade do interior, muito notabilizada por ter uma grande massa de torcedores do Bahia, mas também, como em todo o interior do estado, o Bahia divide, Bahia e Vitória, né, que são os times da capital, dividem as atenções com times de outros estados, e o Bahia protagonizou nessa cidade, né, com 600 mil habitantes, um bom evento, inclusive transmitindo o jogo, me parece, e fazendo com que a gente tivesse um abraço muito grande do torcedor do Bahia, do interior, que precisa ser visto e valorizado, reconhecido, porque nem sempre pode estar vendo o time no estádio, mas com certeza é um torcedor que não larga, que está sempre junto, que abraça. E sim, Fábio, vendo aqui a análise do jogo, Bahia teve a atuação mais sólida desse recorte de 3 jogos seguidos vencendo aí, porque, além de tudo, resgatou o bom futebol, assim, um bom desempenho, e de maneira homogênea. A gente falou assim que em alguns momentos o Bahia chegou a jogar bem em recortes do primeiro tempo, no jogo ali contra o Botafogo, contra o Vitória também, depois decair um pouquinho de produção. Obviamente, assim, algumas coisas acontecem no Bahia por característica de jogo. Assim. O Bahia sempre vai ser um time que vai buscar controlar o jogo pela posse, e não necessariamente por estocar o adversário. Ele tenta muito mais neutralizar o adversário, administrar, do que necessariamente ficar ali rondando, criando chances. Até fugir um pouquinho das suas características hoje, especialmente no primeiro tempo, finalizando algumas bolas de fora da área. Mas quando abre o placar ali aos 44 minutos do primeiro tempo, a gente já percebe, para a volta no segundo tempo, um Bahia mais atrelado às suas características principais, né? Que é tentar manter o controle do jogo. Não por isso o Bahia, inclusive, manteve o maior índice de posse, maior quantidade de passes trocados também. Então a gente viu um Bahia dentro das suas características com uma grande atuação, algo que a gente estava sentindo falta, né? Apesar dos últimos resultados serem sido positivos, como eu disse, né? Hoje a gente chega à terceira partida seguida vencendo, terceira partida sem sofrer gols, mas eram muito mais jogos onde a gente sentia a falta do desempenho. Hoje o resultado veio junto com esse desempenho, com o Bahia que começou a sua formação inicial, aquela que todo torcedor já conhece, e que, por coincidência, o Bahia não perdeu nenhum jogo ainda, começando com esses 11 iniciais. Todos os jogos que o Bahia perdeu nesse campeonato foram, coincidentemente, com algum tipo de mudança na escalação, enfim, peças que não puderam estar disponíveis por lesão ou por suspensão. Mas quando o Bahia começa com esses 11, o Bahia ou vence ou empata. E hoje foi dessa maneira, né? O Bahia continuou se apresentando da maneira como sempre faz, ali postado no seu 4-4-2, especialmente ali na fase ofensiva. Na defesa, na fase defensiva, Tassiano e Everaldo retornam, dando mais liberdade para Cauli ficar resguardado, se portando mais num 4-5-1.
mas o Bahia hoje, além de tudo que a gente já sabe, hoje conseguiu fazer com que o time tivesse um nível de concentração tão grande que ali aos 7 minutos teve praticamente a chance que o Maestro já citou aí, quando o Everton Ribeiro acaba escorregando, até ficou um tempo ali machucado, sentindo uma lesão, depois consegue voltar para o jogo, e esse escorregão que ele teve acabou gerando uma oportunidade ali para o atacante do Grêmio, Nathan Santos, fazer uma finalização para fora. Depois disso, o Bahia controlou plenamente as ações do jogo, criando bastante jogada, tendo bastante volume, finalizando muito de fora da área, como eu disse assim, até contrastando um pouco com a característica do Bahia de finalizar somente bolas mais limpas, né, bolas mais claras, com maiores oportunidades de conversão para gol. Mas no primeiro tempo ali o Bahia começou mais com isso, com o Caio Alexandre, com o Cauli finalizando de fora, e foi evoluindo na partida, tendo mais volume. Quando fez o gol, inclusive aos 44, o placar 0-0 já era injusto. O Bahia tinha perdido uma chance clara com o Everaldo, numa boa triangulação pela direita, né? Jogada que começa com o Santi Arias, que dá o passo para ele. Ele finaliza com força, a bola bate na trave, ainda na volta, ainda pega no zagueiro do Grêmio, mas acaba não entrando. E aí, pouco depois, mais uma vez, uma jogada pela direita, iniciada dessa vez por Jean Lucas. Ele toca para Everaldo, que abre a bola na direita, faz o arco, faz um cruzamento muito bem feito, para Tassiano finalizar do outro lado, de cabeça, uma bola a meia altura, finalizou de cabeça, fazendo 1-0, que é inclusive o lance que está aí na nossa tela. Ele não comemora o gol. A lei do ex é algo que sempre funciona no Brasil, né? E hoje funcionou 2 vezes. Tassiano abre o placar ali, funciona demais. E aí, naquele momento, como eu disse, né, o Bahia já merecia fazer o gol, já ter aberto o placar, tá na frente do placar. Demorou um pouquinho, mas foi muito importante ter ido para o intervalo com esse placar favorável, porque o que a gente percebeu foi um Bahia no primeiro tempo totalmente dono do jogo e o Grêmio muito mexido, a bem da verdade, né, em razão da competição que ele está envolvido, né, Libertadores, vai ter jogo terça-feira contra o Fluminense no Rio de Janeiro, mas o Bahia se aproveitou disso, não tem nada a ver com isso, se aproveitou e conseguiu ser o dono das ações e, mais do que isso, neutralizar os contra-ataques do Grêmio, que só teve, assim, efetivamente uma oportunidade clara. No segundo tempo, obviamente, o Grêmio sairia mais para o jogo, né, tava jogando ali, apesar de não ser o seu estádio, né, jogando no Alfredo Jaconi, volta a jogar na Arena do Grêmio provavelmente no dia 1º contra o Atlético Mineiro, mas a imensa maioria da torcida que estava ali no estádio era a torcida do Grêmio, e obviamente eles tentariam ali sair para o jogo para tentar conseguir alguma coisa, e assim, nos minutos iniciais até pressionou assim, o Bahia, chegou a gerar alguns momentos de perigo, onde Marcos Felipe, que aí já dou spoiler aqui, grande, excelente atuação do goleiro do Bahia hoje, salvou pelo menos um grande lance, uma grande defesa que ele fez, ali nos minutos iniciais ainda do segundo tempo, fazendo com que o Bahia naquele momento se mantivesse à frente do placar, suportando a pressão. É algo, inclusive, que eu vou fazer um parênteses aqui na análise do jogo, o torcedor do Bahia não gosta, eu percebi nas redes sociais, mais uma vez, uma crítica muito grande a esse modelo de que a gente conheceu popularmente aí como saber sofrer, né? Porque acaba fazendo com que a gente fique sempre achando que o gol do adversário está perto e por muitas vezes esteve perto em outras ocasiões. E mais do que isso, às vezes nem está perto, mas aí a falha individual ou falta de concentração, um lance fortuito, acaba acontecendo um gol, e esse trauma fazia com que o torcedor do Bahia se mostrasse muito angustiado, eu percebi. Mas hoje o nível de concentração dos atletas fez com que o Bahia, apesar desses 2 lances aí, teve um outro lance também de uma finalização para fora, ainda antes dessa que Marcos Felipe defendeu, o Bahia praticamente não ofereceu muitas oportunidades para o Grêmio, que foi mais para cima na base do abafa, tentando criar um volume, mas aí aos 22 minutos, 23 minutos do segundo tempo, esse volume já foi decaindo. Tanto que o gol do Bahia sai aos 30, mas antes disso o Bahia consegue criar uma boa oportunidade também, saindo de trás da defesa, saindo da zona de pressão, sem quebrar a bola, trocando passe entre todas as linhas do time, defesa, meio, ataque, até chegar pela direita no cruzamento que acabou não resultando em finalização, mas ali o Bahia já estava mostrando que o Grêmio meio que tinha perdido esse gás e não ia conseguir manter essa intensidade toda, essa pressão lá em cima para poder fazer o Bahia sofrer mais do que já tinha sofrido, não. Aos 30 minutos acaba acontecendo, acho que o golpe de misericórdia nas pretensões do Grêmio de empatar o jogo, quando no escanteio o Carlos Depena cruza, Tassiano bem posicionado ali no primeiro pau, eu acho até que o Grêmio falhou um pouco ali, a bola aérea do Grêmio parecia defensável, o goleiro também do Grêmio eu acho que falhou, mas Tassiano teve todo o mérito também de estar bem posicionado, de dar um cabeceio ali rasante, né, de cima para baixo, como manda o figurino,
E aí, dá números finais a partidas, aos 30 minutos, praticamente o jogo se tornou ainda mais controlado para o Bahia. Se o Bahia já estava tendo uma postura de conseguir controlar, de oferecer poucas oportunidades efetivas para o Grêmio, apesar do Grêmio ter aumentado um pouco a sua posse de bola no segundo tempo, a partir do segundo gol é que o Bahia controlou mesmo, acabou não sofrendo tanta pressão, pelo contrário, teve até uma oportunidade de fazer o terceiro gol, numa bola cruzada por Lúcio Rodrigues, onde Iago Borducci finalizou mal, mas não fez falta para o placar propriamente dito. O Bahia controlou as ações, especialmente após o segundo gol, e foi só esperar o apito final para consolidar o segundo triunfo seguido no Campeonato Brasileiro, terceiro na sequência, incluindo da Copa do Brasil, que já era inclusive algo curioso. O Bahia, nesse momento, né, da tabela, já que o Cruzeiro só joga segunda-feira contra o Vitória, o Bahia subiu para a sexta colocação, e se houver um vencedor aliás, se o Palmeiras vencer o São Paulo, o Bahia sobe momentaneamente para a quinta colocação, porque aí o São Paulo perderia um gol de saldo e o Bahia ultrapassaria no número de gols marcados. Porém, a longo prazo, talvez seja mais interessante que esse jogo seja um empate, mas eu acho que é melhor a gente deixar essa análise mais para frente. O que fica de resultado importante aí é o Bahia retomar o caminho do bom desempenho associado a um bom resultado, espelhando definitivamente a mesma campanha que ele teve no primeiro turno até essa altura, né, em termos de pontuação, 7 pontos já no retorno, e agora vem para um jogo dentro de casa muito difícil contra o Botafogo, mas que com certeza o ânimo, a concentração dos atletas, a perna fica muito mais leve, afinal de contas é uma sequência muito positiva, que agora vem também associada a um grande desempenho. É isso, né? Tivemos aí o Rogério Ceni tendo uma semana para trabalhar depois de muito tempo, e a gente enxergou algumas evoluções, né, Ravel? E eu acho que no ataque, eu acho que foi mais nítido, sobretudo a dupla ali, Everaldo e Tassiano, né? Que sempre foram abaixo ali, até nesse recorte, né? Everaldo é um caso especial, né? A torcida é aquele caso assim, a torcida do Bahia parece, uma parte da torcida do Bahia parece não suportar o cara. Vendo de fora, eu acho um atacante tão bom, meu irmão. Acho muito curioso assim, a relação. Tá diminuindo mais. Tá diminuindo. O ranço tá diminuindo. É importante, porque assim, eu não sei se eu só vejo o jogo-chave assim, mas eu vejo o cara sendo. Perde gol, perde como todos perdem, mas o cara faz o pivô, o cara dá assistência, o cara finaliza, tem presença diária. Meu irmão, assim, é um ótimo jogo. Não é muito fácil encontrar um jogador com essas características, não, pô, assim. A impressão que eu tenho de vez em quando, Fábio, e a Ravel já está dizendo que tá diminuindo, é que assim, que Everaldo está tomando um lugar de um atacante melhor. Talvez esteja, mas a chance de não encontrar esse suposto jogador é muito grande também. Até parece que um jogador melhor, tão melhor assim, está à disposição no mercado e o Bahia simplesmente não quer trazer. Eu não acho tão fácil achar, não, velho. A impressão que dá, mas falando especificamente sobre Everaldo, para depois responder a pergunta de Fábio, é que Everaldo fica sendo uma carta marcada pelo fato dele ser o centroavante, né? Ele é aquele cara que fala assim, quando você precisa pegar um bode expiatório porque o time não tá fazendo gol, bota a culpa em quem? Bota no centroavante. Mas a realidade é que ele, há tempos, não faz a função de centroavante de ofício no Bahia. Ele, pelo contrário, joga pelo lado direito, se doa demais para recompor no sistema ofensivo. Rogério Ceni costuma dizer nas coletivas que o sistema precisa defender, né? Quando ele fala isso, é com o objetivo de não personificar em zagueiros ou em sistema, né, em laterais, em volantes, a responsabilidade de defender, e a gente percebe isso muito no dia a dia nas atuações do time do Bahia, né? Todos marcam, todos sem exceção. Acho que Cauli é o que menos participa dessa recomposição defensiva. E aí o cara fica muito exposto, porque muitas vezes essa doação toda faz com que no momento decisivo do ataque ele não tenha tanta perna para oferecer, nem tanto pulmão, porque participa demais dessa recomposição. Eu acho que a gente poderia ver um Everaldo ainda mais letal se ele fosse lançado em alguns momentos do jogo como centroavante de ofício mesmo, coisa que, como eu disse aqui, não acontece em razão da disposição do time em campo, né? Tassiano e Cauli, que acabam tendo mais essa função de fazer gol, mais papéis mesmo de serem esses atores mais ofensivos, contrastando com isso, ajudam muito mais na recomposição do que o próprio Cauli, que fica mais livre para se poupar fisicamente e tentar criar jogadas de ataque do Bahia nesse modelo. Mas eu concordo muito com o que o Fábio perguntou também, já dando um indicativo de que esse descanso, o descanso físico dos atletas e também a possibilidade de você fazer pequenos ajustes ajudaram demais o Bahia a apresentar um bom desempenho hoje. Ficou muito claro que o Bahia teve mais perna hoje, teve mais vigor físico, teve maior capacidade de concentração
e também teve refino, né, na hora de tomar algumas decisões que me parece que são mais questões de ajuste no dia a dia no treinamento. Eu tiro por esse segundo gol. Charles, que é o auxiliar técnico de Rogério Ajustar Ceni, ganhando é muito melhor, viu? É muito melhor, com certeza fica mais fácil, né? E aí, esse segundo gol do Bahia hoje, que é de uma bola aérea, que com certeza é incessantemente treinado. Eu tenho certeza que Charles, né, que é o auxiliar técnico de Rogério Ceni, que treina bola aérea ofensiva e defensiva, teve mais tempo à disposição ao longo dessa semana para poder treinar, e hoje a gente viu um resultado claro desse trabalho. Então, sobretudo, muito importante você ter tempo e ter o resultado que dá o conforto para você usar um pouco mais, treinar com a cabeça boa e não se preocupar tanto com a tabela, né? Acaba sendo uma preocupação acessória. A preocupação principal é você manter a toada, a curva de desempenho alta, para poder conseguir se aproximar ainda mais dos resultados positivos. Muito bem, o Ceni na coletiva pós-jogo, né, ele falou que foi um jogo que, de fato, o Bahia jogou bem, né, sobretudo ali no primeiro tempo, e elogiou a frieza do time para fazer o segundo gol ali na etapa final, em um momento onde o jogo ficou mais equilibrado, né, o Grêmio foi para cima, mas o Bahia fez o gol que acabou definindo o placar. O Ceni também falou do gramado, né, ele elogiou o gramado do Alfredo Jaconi, e ele também citou que isso também ajudou o Bahia a desempenhar melhor. Também passa por aí, Abel? Com certeza, né? Eu vi a coletiva de Rogério Ceni, o Rogério nunca levantou nenhuma bandeira de ser favorável a gramado natural ou sintético. Ele sempre falou que ele precisa de um gramado bom para jogar, e que ele seria a favor de colocar um gramado sintético se a Fonte Nova, através da Greenleaf, que é a empresa que administra, né, faz a gestão e o cuidado do gramado, se ela não tiver condição de manter o gramado em bom nível, que se coloque sintético, mas ele nunca foi necessariamente partidário de um ou de outro. Mas hoje ele fez elogios à grama natural do Alfredo Jaconi, que de fato, assim, hoje a bola rolou os 90 minutos, assim, coincidentemente ou não, a gente já viu jogos impraticáveis na Série A no Jaconi em outros momentos, né, quando chove ali, quando a drenagem para de funcionar, ou quando chove demais, esse gramado também sofre, mas hoje ele estava em excelentes condições e, de fato, assim, acho que isso também contribuiu para que o Bahia, que é um time propositivo, que joga com a bola no pé, que mantém a posse o tempo inteiro, o Bahia tem um volume de posse de bola médio no campeonato de 56%, e hoje teve 56% no cômputo geral da partida, mantendo suas características, e obviamente o gramado ajuda, né? Quando você tem a possibilidade de fazer isso sem ter a incerteza de onde a bola vai passar, por onde a bola vai passar quando você dá um passe rasteiro, ou quando você projeta a bola em velocidade, se ela vai acabar sofrendo com a irregularidade do gramado, isso acaba contribuindo demais para que o time mantenha a proposta de jogo dentro das suas características. E gramado no Brasil está muito em voga nesse momento, né? Eu estava vendo agora há pouco a entrevista de Paulinho, do Atlético Mineiro, falando depois do jogo contra o Cuiabá, criticando muito o gramado da Arena MRV, falando inclusive sobre a possibilidade do Atlético mandar seus jogos em outros estádios. Isso, para quem ainda não está tão familiarizado, a Arena MRV é o estádio do Galo, tá? Só para estádio do Galo, foi inaugurado reclamando do próprio gramado, assim, só para... Exatamente. Falando mal da própria casa e assim mais. Isso. Desde que foi inaugurado, todo mundo fala, né? De dois problemas claros. A acústica, que é secundário, né? E o gramado impraticável. O que é curioso, porque é um estádio novo, com excelente estrutura, e já veio com esse problema de nascença. Eu acho que todos os estádios têm uma estrutura muito parecida, a circulação do vento, a iluminação meio definida, assim, e são muitos estádios com esse mesmo tipo de problema, com climas completamente diferentes. Tipo, Castelão, no Ceará, a Arena MRV em Minas Gerais e a Arena do Grêmio em Porto Alegre, isso faz quase um triângulo aí, e eles sofrem com essa mesma questão em relação ao gramado. E, tipo, não é simplesmente o clima, é até a própria composição do estádio, a quantidade de sol que permite para uma grama natural. Enfim, não é a coisa mais fácil do mundo, não, tá? Porque se fosse sol, por exemplo, como é que alguém no Ceará pode reclamar falta de sol no Castelão? E o problema existe também. E já na Fonte Nova, eu lembro de ter lido uma matéria há pouco tempo atrás, 68% do estádio é coberto pela sombra. Agora, em relação essa questão. Influencia muito, não tem jeito. Esse ponto. O do Atlético é uma arena que segue o caderno de encargos em relação a... Não sei exatamente se for ao pé da letra da FIFA, mas o Castelão,
todas essas outras arenas, assim, que todas elas seguem um padrão que é a quinta versão do caderno de encargos da FIFA, que é o que foi utilizado na Copa de 14. Eu não sei se 18 e 22 já deve ter feito algum ajuste, mas teve esse caderno de encargos. E eu lembro que na época da construção da Arena Pernambuco, aqui no Grande Recife, e obviamente é imenso e tal, e é tudo muito metódico. Quando você fala, eu estou dizendo isso porque quando você fala da sombra, a sombra, por exemplo, na hora que você vai construir o estádio, ela é pensada para na questão, não mais do que o gramado e mais do que o público, é o quanto ela pode atrapalhar a transmissão. Quando você está falando da sombra assim, depende da posição do sol, os jogos são 4 horas, 3 horas, vai ficar metade do campo escuro, metade claro. Então o estádio é meio pensado para não ter esse problema, porque vê que coisa. E isso acaba gerando algumas situações na qual, beleza, não fez sombra na transmissão, mas piorou todo o restante. Piorou a cobertura do público, piorou a iluminação para a melhora do campo, mas beleza, não tem sombra durante a transmissão. Bem que loucura. Se você pegar, inclusive, a Fonte Nova antiga, mas a da arquibancada ela tem que seguir uma lógica. É muito louco o caderno de cargo da FIFA. Se você fizer um comparativo da disposição do gramado na Fonte Nova antiga para a nova Arena Fonte Nova, é diferente. Ele tá mais inclinado para a esquerda do que era a antiga Fonte Nova. E o gramado da Fonte Nova antiga, ele era bom. Em geral, era um gramado muito bom. Às vezes era mais alto por decisão do próprio Bahia. O Bahia gostava de ter o gramado mais alto, mas a qualidade era boa. Só até para não seguir tanto que eu gosto de dizer, mas tem tanto jogo aí, a gente vai se perder se a gente falar, mas o sol na Fonte Nova, ele começa mais ou menos na linha do meio do campo e vai para trás. É assim, na Fonte Nova? Começa o jogo à tarde, você vê o sol ali e ele vai dando a volta e ele se põe atrás da arquibancada da transmissão da TV. É dessa forma? Isso, ele já começa quase atrás da não, é pelo horário, assim, mas o que diz? Mas é isso que faz, né? Isso, exatamente. Ele vai descendo para trás ainda mais. Tanto que o gramado ele pega o gramado pega sol na Fonte Nova só no lado direito, né? No lado esquerdo da cabine de quem assiste por cerca de 10 minutos. Depois acabou, não tem mais. Num jogo 4 da tarde, o sol fica concentrado na arquibancada. Inclusive, o setor que eu assisto é um sol até os 40 minutos do primeiro tempo. Depois aí não tem sol mais no estádio em nenhum lugar. É isso aí. Mas influencia, assim, de fato, assim, a qualidade do gramado influencia demais no jogo do Bahia e associado também ao descanso, eu acho que foram dois fatores que contribuíram para a gente ver um Bahia mais vivo e mais ativo fisicamente hoje. É isso, né? A curiosidade é que as duas vitórias anteriores do Bahia fora de casa haviam sido no sintético, né? No jogo contra o Atlético Paranaense e no jogo contra o Botafogo. E hoje venceu aí no gramado natural lá do Alfredo Jaconi. Foi a terceira vitória do Bahia como visitante, né, nessa Série A em 12 jogos. O Bahia somou hoje a sua terceira vitória e teve ainda mais 6 empates e 5 derrotas. E terceira consecutiva também, Fábio. Se considerar o triunfo contra o Botafogo na Copa do Brasil, o Bahia está aí a 3 jogos, 3 vitórias seguidas e alcançou a sua 30ª vitória na temporada. Só tem alguns números aqui que foram trazidos pelo Datafut. O Bahia chegou hoje a sua... Foram 3 na Série A, são 3 vitórias fora de casa, 4 empates e 5 derrotas. Eu falei 6 empates, mas são 4. 30ª vitória do Bahia hoje. Ano passado tinha terminado a temporada inteira com 27, 2022 com 24, 2021 com 30, ou seja, o Bahia iguala o ano de 2021, mas a gente ainda está em agosto, né? O Bahia ainda tem aí 16 jogos no Campeonato Brasileiro, mais pelo menos 2 aí na Copa do Brasil. Então são 18 oportunidades que o Bahia tem de ultrapassar esse número de 30 vitórias. A última vez que o Bahia superou esse número foi em 2016, com 36 triunfos. E somando o Campeonato Baiano também. Então, somando o Campeonato Baiano. Isso. Hoje em dia é um pouco mais difícil porque o estadual tem menos jogos. O cara joga 12 vezes e tal. Mas em algum momento esse número seria... O cara tinha 30 vitórias no Baiano. Era isso mesmo. Nos 80 o cara ganhava isso no próprio estadual. Agora eu acho que o Baiano hoje, se não me engano, são 12 datas ou 14 datas. Aí diminuiu, enxugou bastante. São 13 datas, né? 9 na primeira fase, mais 4 na fase final. Para além de hoje, eu não sei se o Bahia ganhou 30 jogos, mas só para manter noção do que era, o Baiano de 94, que tem o Bavi de Rodney,
Bahia e Vitória se enfrentaram 12 vezes naquele campeonato. 12 vezes, isso. 12 vezes no campeonato. Daí a turma tira. É mesmo, Bom, aquela época ali tinha muito Bavi. Vamos para o campinho? Vamos analisar individualmente aí os jogadores do Bahia. O nosso querido Alan Roberto, que está aqui na direção, trabalhos técnicos, produção da live, já colocou na tela aí para o Ravel e para o Cássio opinarem sobre as atuações, começando com o Marcos Felipe, que chegou, assim como toda a defesa do Bahia, né, o terceiro jogo seguido sem sofrer gol, mas sendo importante, né? Foi bem importante aí nesse recorte. E hoje, mais Marcos uma vez... Felipe talvez seja um dos poucos jogadores aqui que vai assim merecer um destaque individual assim bastante acentuado, né? Que a gente deva assim de fato falar, porque assim hoje, como eu disse, assim, hoje foi um triunfo muito grande do coletivo, né? Todos os jogadores do Bahia, em geral, assim, só vai ter um aqui que eu vou citar que eu não gostei da atuação, mas todos jogaram bem. Então, assim, o volume foi muito pela proposta do time, o coletivo funcionando, aquilo que eu acho que o Rogério Ceni mais gosta de ver e pensa para o Bahia foi aquilo que a gente viu em prática hoje. Então, todo mundo jogou bem de fato, assim, à exceção de um atleta. Mas Marcos Felipe foi um desses 2 ou 3 também que eu vou citar aqui como acima desse jogou bem, assim, que está num nível elevado. A defesa de Marcos Felipe ali se não me engano, foi aos 9 minutos que o jogador do Grêmio faz uma finalização, ele faz uma defesa quase de handball ali, com o braço esquerdo. E foi uma defesa importantíssima, aquilo ali foi um gol para o Bahia, né? E fora isso, outras oportunidades de menor perigo, mas que ele teve uma atuação extremamente segura, principalmente nas defesas, mas também na reposição. Então, para ele, assim, vai um verde bastante reluzente. Acho uma grande atuação do goleiro tricolor hoje. Cássio, quando você fala do Marcos Felipe, né, a gente até já debateu aqui, já debati com o Ravel e com o Pedro, né, que se fala que o Bahia não pode ter Marcos Felipe como goleiro, porque se o time quer pensar grande, não pode ter Marcos Felipe como camisa 1. É injusto isso? Olha, a partida dele foi boa, mas não é tão regular. E para o que o Bahia está disputando hoje, eu vou dar um exemplo. Eu vejo, Marcos Felipe, ele seria um bom goleiro para o Bahia para outro cenário de campeonato. Para o time da Libertadores, eu acho que o Bahia poderia ter um nível um pouco mais acima. E eu vou dar como exemplo o João Ricardo Fortaleza. Fortaleza ganhou o jogo hoje. Mas ganhou o jogo hoje, tá vendo? Porque João Ricardo pega 3 bolas cara a cara, assim. Uma quando estava 0-0, outra aos 40 de segundo, perto dos 40 do segundo tempo, quando entra entre o jogador Chumbinho, cara a cara, o cara defende. E até tem um pouco de sorte. Um último lance que o cara estava 1-1, o cara que cobriu, aí Tite foi lá e salvou. E é um goleiro muito, muito acima da média. Isso, assim, para vários jogadores acima da média que o Fortaleza tem, ter um goleiro é muito importante. E o do Bahia, eu acho que ele não é no nível de que João Ricardo é para o Fortaleza, e está muito claro para mim que o nível, a importância que João Ricardo é para esse time. Talvez até subestimado antes. Você fala, João Ricardo é bom, você lembra de Moisés, você lembra de Pikachu, você vai lembrando de outros jogadores, mas assim, talvez ele ainda não seja tão falado quanto deveria ser. Ou se deveria ser mais falado. E Marcos Felipe, eu acho que ele oscila, tipo, hoje, uma boa partida, de vez em quando é herói nos pênaltis, de vez em quando é uma farrapada e, tipo, não se questiona João Ricardo no Fortaleza, e de vez em quando se questiona Marcos Felipe no Bahia. Eu acho que tem uma diferença aí para isso. Então, para o Bahia de Libertadores, ou Marcos Felipe passa a ser um goleiro mais seguro, ou talvez continue nesse questionamento, porque para esse padrão de campeonato, essa é uma posição que o Bahia ainda poderia ser melhor. Esse chute de Chumbinho, inclusive, foi com veneno, né, Fábio e Maestro? Exatamente. Chute venenoso. Mas eu concordo, assim. Foi uma defesaça, assim. O cara ganhou dos dois, passou pelos 2 zagueiros do Bragantino, bateu com a bola curva e o goleiro, pum. Eu concordo que João Ricardo está um nível acima de Marcos Felipe, acho que isso não cabe nem discussão, mas é muito isso aí que o Maestro falou. Assim. Marcos Felipe é um goleiro nota 7, que tem lapsos de 8,5 e lapsos de 6,5, 6. E aí, nesses momentos onde ele oscila para baixo, você acaba sofrendo, né? E onde o Bahia disputa, acho que não daria para você ter um jogador tão importante quanto o goleiro nessa condição. Né? Não é uma posição que você, por exemplo, você possa fazer o goleiro sentar no banco, ficar lá dois jogos recuperando a forma física, ou, enfim, colocando alguém no lugar e trazer. Não é costumeiro você ver isso.
acho que o Bahia tem que sim pensar num atleta de maior nível para essa posição, para suas pretensões futuras. Bom, vamos para a zaga, Gabriel Xavier e Canu, né? Mais um jogo aí sem serem vazados. Mais um jogo onde, assim, não só não foram vazados, como jogaram, assim, de fato muito bem, assim, podendo fazer com que o Bahia não sofresse tanto. Gabriel Xavier ainda um pouco acima, né? Mais uma vez uma atuação assim, soberana do zagueiro do Bahia, no sentido de rebater bastante bola, de ser, quando foi acionado, por cima, por baixo, às vezes até passando um pouquinho da força, né? Teve um lance onde ele acabou tomando um cartão amarelo, onde ele deu entrada dura ali, mas protegeu muito bem o sistema defensivo do Bahia, né? Então para ele vai muito bem. E para Canu, eu iria de jogou bem, teve um nível um pouquinho abaixo, mas também assim dentro de uma consistência, de uma boa atuação, responsável por fazer esse Bahia, mesmo na zona de pressão, não sair dando chutão, não ficar oferecendo demais a bola para o Grêmio. Como eu disse, mesmo no segundo tempo, onde o Grêmio, em um determinado momento do jogo ali, manteve o controle das ações, com maior volume, ainda assim o Bahia teve mais posse de bola. Então a gente está falando de um time que consegue controlar pela posse, e dois jogadores são muito responsáveis por isso. Canu com essas saídas, e Caio Alexandre também fazendo com que o meio-campo do Bahia tenha um ritmo mais cadenciado, sobretudo quando está à frente do placar. Então hoje o sistema defensivo foi muito bom, tanto quanto na defesa, né, nas ações de evitar sofrer gols, quanto naquelas que também iniciam a proposta de jogo do Bahia. Bom, seguindo a defesa aí, vamos para o colombiano Arias. Arias, partidaça do lateral colombiano hoje, jogou muita bola. Para ele vai muito bem tempo. Também. Sobretudo no primeiro tempo. O lado direito do Bahia no primeiro tempo foi demolidor pro Grêmio, assim, né? Ia ser muito injusto se tivesse terminado 0-0. Ele e Everaldo ali, combinando em vários momentos, assim, criaram boas jogadas pela direita do Bahia. Ele até mais participou bastante, assim, subindo, tendo liberdade. As laterais do Grêmio hoje parece que não tiveram tão bem, apesar do lateral esquerdo do Grêmio ter tido até uma boa atuação, mas foi muito mais ofensiva do que defensiva. E então, acho que Arias aproveitou bem esse espaço. Juba também um nível um pouquinho abaixo, mas jogando bem. Para ele vai um verde musgo aí. Eu acho que ele foi um pouquinho mais discreto do que ele costuma ser. Teve mais trabalho defensivo, especialmente quando o Soteldo entrou no segundo tempo. Mas nesse momento também Rogério Ceni lançou Iago Borducci para fazer uma dobra de laterais. Hoje Iago entrando na segunda linha, mas a gente vai falar sobre ele mais para frente. Mas Juba, não, quando foi testado, passou. Embora eu acho que tenha sido um pouquinho mais discreto, por isso que para ele vai um jogo bem, um verde musgo. Muito bem. Inclusive teve um tweet que teve várias curtidas aqui de um perfil de um torcedor do Bahia afirmando que o Arias é o melhor lateral direito que ele já viu com a camisa do Bahia. A concorrência não é muito grande, não, viu? O melhor é o quem? Nino? Paraíba antes? Não, aí não dá, não. Daniel Alves era muito jovem, né? Assim, quando... Daniel Alves não teve 50 partidas pelo Bahia, né? Eu acho que mas Daniel... nem Arias também, tá? Veja, nem Arias também. Ele disse que já é o melhor sem ter feito também, sem ter tido essa quantidade de... Veja, eu, por exemplo, eu sou de 91, tenho 32 anos. Eu não vi grandes times do Bahia assim na verdade, prática. O Bahia 30 anos que não tem, assim, tanta... Não tem tão bons times, e algumas peças acentuam essa parte mais deficitária. Tanto que quando, às vezes, você tem algumas seleções aí dos times que você viu jogar, sempre gera uma polêmica ou outra, e para os mais jovens a polêmica está sempre nas laterais. Acho que estou um pouquinho quando você vê assim, pessoas um pouco mais velhas, por exemplo, Guilherme Belintani deu uma entrevista 3 anos atrás, e 3 semanas atrás endossou a opinião dele, dizendo que Juninho Capixaba é o melhor lateral esquerdo que ele já viu a camisa do Bahia. Aí eu acho que cabe Wagner, Jorge Wagner jogou meio também, mas já era lateral esquerdo também, Jorge Wagner, né? Começou como lateral esquerdo no Bahia. Eu acho que aí caberia mais uma discussão. Assim, dos que eu vi jogar mesmo, assim, e por um tempo maior, eu gostava muito de Clebson, que era um lateral que infelizmente veio a falecer num acidente de carro. Não jogou no Vitória pelo também? Bahia. Não, ele ia ser negociado para o Vasco. E aí, nesse ali é outro Clebson, acho que, mas tem um Clebson que jogou no Vitória, eu acho. Eu não tô lembrado, mas esse Clebson lateral, um bom lateral, que começou no Bahia, depois foi negociado com o Vasco e foi vitimado por um acidente de carro. Gostava muito dele, eu acho que talvez seria, assim, mas eu acho que esse perfil foi mais num tom de zoeira, mas zoeira ou não, sério ou não, eu acho que a Arias, terminando essa temporada, tende a ser, assim, muito lembrado pelo desempenho destacado que ele vem tendo no Bahia, assim.
indiscutível Foi como ele vice-campeão da Copa agrega América, valor no pro Bahia. detalhe, né? Isso, exatamente. Eu acho até, inclusive, ofuscando Gilberto, que, assim, depois de uma fase ruim, vinha bem, viu? Agora Gilberto tá lesionado, mas o fato é que Gilberto vinha tendo boas atuações, mas a gente Não chegou num parece que o nível reserva tão bom é com um o jogador Arias. de Champions League, né? Assim, contratado Não por 12 milhões de parece, não reais. parece que é um jogador que o Bahia pagou 13 milhões de reais para ter, e nem parece que a atuação dele era tão boa assim. Eu acho que Gilberto teve boas entregas para o Bahia, mas o sarrafo ficou tão elevado a partir desse desempenho de Arias que a gente sente muita falta quando ele não tá. E eu tenho certeza que ele tá caminhando assim para ser um jogador destacado na história do Bahia, especialmente na história recente, né? Porque aí, se você for falar de 35 anos para trás, aí você tem Maílson, tem Zanata, são bons laterais, sempre lembrados por essa qualidade, mais para trás ainda mais. Mas eu acho que a área está no caminho, viu? Muito bem. E o Juba não dando espaço para o Borducci, né? O Juba Não parece dando que espaço. melhorou, né? Com a chegada do concorrente. Não dando espaço. Eu acho que essa chegada agregou principalmente para poder gerar esse incômodo e para poder dar a minutagem, assim, para Juba ter um pouco mais de descanso, né? Até a partida contra o Atlético de Goiás, Juba era um dos 3 atletas com maior índice de minutagem no Campeonato Brasileiro. Ou seja, era um jogador que ele não tinha condição de ir mal, ele não podia tomar um terceiro cartão, ele estava sempre sob a fasquia, porque era um jogador que não tinha reserva, né? Em determinado momento da competição, Rian, que era da base, esteve lesionado, e aí você só podia viver de improvisações ali, seja com Rezende, que também se lesionou, seja com Cicinho, que não é lateral de ofício, na lateral esquerdo de ofício, lateral direito, quebrando o galho. Então você tinha sempre Juba, mesmo nos momentos onde ele não ia tão bem, e houve partidas onde ele oscilou, ele tinha a obrigação de jogar. Hoje, agora, ele tem aí um jogador para brigar por posição, e talvez essa competitividade tenha estimulado ele a dar o seu melhor, a estar sempre atento, e a gente tem percebido aí já uma sequência de boas atuações de Juba, e para mim hoje ele é o dono da posição. E mais, já disse isso no telecast passado e volto a dizer, acho que Juba, por ter se aprimorado especialmente nessas características defensivas, que aí o Maestro pode até falar melhor, não eram as suas principais virtudes, eu acho que Juba está caminhando para se tornar um dos melhores da posição no país, à medida em que ele vai sendo lapidado e desenvolvido, porque ofensivamente já mostrou que tem, e defensivamente tem sido uma grata surpresa para o Bahia. Tá com saudades, maestro? Tem 3 laterais esquerdos hoje no Sport. O que não falta é lateral esquerdo hoje. Tá? Falta de lateral tá fazendo não. Mas um jogadorzinho, como lateral não, mas como ponta esquerda tá. Assim, porque na verdade ele nunca foi, como o Ravel falou, ele tá se desenvolvendo de outra forma do Bahia. No Sport, isso era uma deficiência quando ele jogava no Sport. Era um problema ele jogar nessa posição. Agora, o ponto esquerda fez falta, inclusive, para o acesso do ano passado. O cara do meio para frente, caindo pelo lado esquerdo, tabelando, jogando na linha de fundo, enfim. Como lateral, ele melhorar como lateral, de fato, que com um perfil defensivo também, tendo como importância tática para o jogo dele, aí ele tá tendo essa melhora no Bahia. No Sport, isso era um problema. Boa. Vamos para o meio de campo? Caio Alexandre. Caio Hoje foi Alexandre bem? jogou bem hoje. Teve uma atuação bacana também, controlou o jogo. Acho que foi responsável por esse primeiro tempo de intensidade do Bahia, de controle das ações. E no segundo, foi o que também fez com que o time mantivesse ali a posse de bola e a lucidez. Caiu um pouquinho fisicamente, mas isso é até quase que uma característica do jogador, viu? Acho que sempre na etapa final ele está sempre demonstrando também algum cansaço, necessidade de substituição. Mas vem de um ritmo também muito grande de partidas, né? Não tem, nesse momento ele não tem um jogador com quem revezar. Rezende está machucado já há algum tempo. A tendência é que volte a estar à disposição contra o Botafogo. E aí essa necessidade que Caio Alexandre tem de fazer, junto com o Jean Lucas, a transição defensiva para o ataque, e está sempre também protegendo o sistema, faz com que ele seja um dos jogadores que mais corra, que mais se doa, e que também, por consequência disso, acaba ficando muito desgastado. Mas eu gostei da atuação dele hoje. Eu diria que jogou bem. Bom, seguindo o meio de campo aí, Cauli. Que vem Cauli. tendo atuações irregular, hoje foi regular? Cauli, sempre, eu acho que, já disse isso aqui em outras ocasiões e vou repetir aqui, eu acho que Cauli, ele tem sido mais criticado no recorte recente em razão
do que a gente já viu e não necessariamente do que ele tem apresentado. Eu acho que ainda falta ele entregar um pouquinho mais, mas o desempenho dele, especialmente sob o ponto de vista coletivo, já apresenta, assim, leve melhora. Hoje ele buscou o jogo, tentou, especialmente no primeiro tempo, teve uma finalização de fora da área. Eu acho que se a gente estivesse aqui puxando o Cauli para um razoável, a gente estaria sendo um pouco injusto ou aumentando demais, exigindo demais o critério em razão do que ele já apresentou. A gente sabe que ele tem qualidade, mas assim, se a gente passar a temporada de 2024 inteira analisando o que foi Cauli em 2023, eu acho que não é coerente. Acho que a gente tem que analisar pelo que o jogador tem entregado, né, mais recentemente, por uma questão de linearidade. E dentro disso, eu acho que ele vai sim de jogou bem, também daria um verde musgo para ele, mas observando que dentro dessa escala de verdes musgos que a gente viu até agora, ele foi o que teve a atuação ligeiramente mais abaixo. Mas eu acho que sim, ele funcionou bem, especialmente sob o ponto de vista coletivo para o Bahia hoje. Bom, Jean Lucas. Jean Lucas, eu assim, se eu tirasse o nome de Cauli e colocasse Jean Lucas aqui, excetuando essa questão do comparação com 2023, seria a mesma coisa. Um jogador que não apareceu muito para o jogo individualmente, mas foi muito importante para poder fazer o Bahia ser muito equilibrado. No primeiro tempo participou de 2 ações, né, ofensivas, uma delas resulta no primeiro gol do Bahia, né? Ele quem começa a jogada, abrindo a bola para Everaldo. No segundo tempo também deu uma sumida, cansou um pouco, mas mesmo assim jogou os 90 minutos, esteve ali ajudando. É aquele jogador que é muito responsável pelo que a gente chama hoje em dia de box to box, né? Vai e volta o tempo inteiro, participa de todas as ações do time, quer sejam elas ofensivas ou defensivas. Gostei da atuação dele hoje, sim, e jogou bem. Bom, e para completar o meio de campo, né, dos titulares, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, assim, fiquei com a sensação de que ele ainda estava levemente incomodado com a lesão que ele sentiu aí no último jogo, né, contra o Foi até surpresa, Vitória. né, Ravel, ele ter começado. Foi surpresa. Assim, quando ele viajou, acho que quem deu a notícia, inclusive, inicialmente não foi o Bahia, foi um setorista aqui do Bahia, que cobre o Bahia aqui em Salvador, que ele havia viajado, e na verdade acho que muitos torcedores esperavam que tanto ele quanto o Biel não viajassem para Caxias em razão das suas lesões. E assim, já tinha essa expectativa. Não treinaram a semana toda praticamente com o Bahia. Everton só veio fazer um trabalho na academia na sexta-feira, no caso ontem, na quinta-feira, melhor dizendo. E então a gente não tinha expectativa muito dele jogar e ele foi no sacrifício. E acho que teve uma atuação legal assim no primeiro tempo, sobretudo tendo calma, controle de bola, cadência. No lance, inclusive, que ele dá um passe ali por baixo das pernas do jogador do Grêmio no meio-campo. É um jogador que mostra essa lucidez, essa tranquilidade de não se afobar com a bola, com a pressão da marcação do adversário. Então, fazendo assim essa observação de que ele teve ligeiramente abaixo de outras partidas, mas também porque acredito eu que ele foi mais para o sacrifício. Talvez se o Bahia hoje não tivesse outras ausências, né, como teve de Biel, como teve de Ademir, talvez ele não fosse para esse jogo hoje, né? O Bahia mudaria um pouquinho suas características, mas eu acho que o fato de ter tido tantos atletas indisponíveis fez com que ele fosse para o jogo e apresentasse um bom futebol ali enquanto teve condições. Então eu iria de jogou bem para Everton Ribeiro também. Bom, vamos para a dupla de ataque aí, Tassiano e Everaldo, que a gente já falou aqui, né? Hoje foram muito bem, né? Hoje foram algumas atuações aí abaixo, né? Eu até lembro de alguns campinhos aí que as análises não foram positivas de ambos, mas hoje foram decisivos, sobretudo o Tassiano, né? Com certeza. Hoje vai muito bem para os dois, mas por motivos diferentes. Assim, Tassiano, eu acho que apresentou uma letalidade que a gente até não está muito acostumado a ver, não. Assim, acaba tendo algumas oportunidades para poder fazer gol, para participar de jogadas que resultem em gols. Hoje não, ele teve ali basicamente 2 oportunidades e as 2 ele converteu, mas assim, já vem também, né? Agora com essa, são 2 partidas onde ele vem bem. Acho que até no Bavi ele não deveria ter sido substituído, porque estava numa boa jornada. E hoje, assim, foi coroado com 2 gols. Destaco aqui, inclusive, que o primeiro ele se posiciona muito bem nas costas do lateral para receber o cruzamento. E no segundo, claramente, uma jogada treinada, onde o atleta tem todo o mérito de ter também se posicionado bem e ter demonstrado recurso técnico para poder fazer a finalização como manda o figurino.
E, assim, pessoalmente, eu te digo que eu fico, Fábio, assim, muito aliviado de ver Tassiano num bom desempenho, numa boa atuação, porque era um jogador que a gente vinha criticando aqui as atuações, pedindo, inclusive, que ele viesse a ocupar o banco, até para poder você ter uma opção qualificada para o meio-campo do Bahia, quando eventualmente Cauli e Everton Ribeiro não estivessem tão bem, uma vez que Tassiano pode fazer essa função. Na verdade, fazia essa função de origem e foi lançado como atacante no Bahia. Então era um jogador que a gente percebia que poderia render mais em outras posições, em outra posição, em outra faixa do campo. Hoje veio aí, mais uma vez, uma segunda boa atuação e hoje responsável pelo triunfo tricolor com os gols. Já Everaldo participou do primeiro gol com ação ofensiva, que é algo que eu acho que o torcedor sente falta, cobra, que ele seja mais envolvido e participativo no ataque. Mas esse Everaldo que a gente costuma ver no Bahia é um jogador que tem comprometimento defensivo também e, sobretudo, assim, acaba sendo um jogador que se doa muito na recomposição, até porque Arias é um lateral que tem liberdade para flutuar, para chegar no último terço do campo. Então, muitas vezes, essa recomposição precisa ser feita por Everaldo até para cobrir os espaços que Arias deixa na sua subida. Então, eu acho que hoje ele fez isso muito bem. Destaco mais uma vez aqui, e eu acho que o Campinho é um reflexo disso. O Bahia hoje, coletivamente, esteve assim, muito bem alinhado, muito concentrado, taticamente super bem posicionado. E Everaldo teve, assim, cumpriu com louvor as suas funções nesse sistema e ainda deu um passo para o gol. Acho que o verde, bem verde, para ele é super merecido. Muito bem, então todo mundo verde aí pro Bahia aí na Pros vitória titulares, contra né? o A gente Grêmio. vai ter uma Dos criticazinha titulares. aí. Ainda temos alguns jogadores aí que a gente vai analisar, né? Os jogadores que entraram no decorrer do jogo. Vamos começar pelo Depena. O Depena que foi bem, né? Deu assistência, até ele vacilou no lance, né? Foi ele que errou ali o passe no final do jogo, que Foi o ele que jogador do errou o Grêmio passe. saiu. Mas Isso. ficou mais no positivo aí, a assistência compensou? Não, é Não? justamente isso que eu ia falar aqui. Acho que nesse caso, talvez eu esteja sendo um pouco até pesado, né? Mas eu não posso deixar de falar que, assim, não gostei da atuação de Depena. Acho que a única coisa boa que de fato fez foi dar assistência no cruzamento, no escanteio. Eu tenho que fazer esse destaque, mas dizer que, assim, no restante da partida não funcionou. Eu achei que ele entrou desligado, o que é até antagônico à postura que Depena costuma ter quando entra em campo pelo Bahia. Ele é sempre aquele jogador que, mais do que dar o refino técnico que ele tem, essa qualidade, ele é sempre um jogador que puxa o time para cima de maneira anímica, assim, é um jogador que entra enérgico, né, que entra com vontade, que corre, que grita com os companheiros, que grita com o adversário. Então ele é um jogador que traz essa característica que é um negócio assim intangível, você não consegue precisar tanto, né, o impacto disso, mas você sempre sente. E aí hoje esse Depena que costuma ser assim, entrou desligado. Então acho que além desse passe errado que ele deu, que quase resulta no gol de empate também do Fluminense, cabe a crítica da atuação ruim dele. Então eu daria um laranjinha para ele. Muito bem. Então, análise negativa aí para o Depena, apesar de ter dado uma assistência, né? Curioso que as últimas duas assistências do Depena foi uma contra o Inter, né? Seu ex-clube, e agora contra o Grêmio, outro time gaúcho. Bom, tem um Ratão também, né? Que entrou ali também no mesmo momento ali, né? Era o que? 15, 18 minutos por aí do segundo tempo. Foram os que mais tiveram tempo de jogo. O resto dá para analisar também ali, o Lúcio, o Iago, os dois Iagos, né? O Borducci e o Felipe. O Lúcio, o Iago e o Ratão, eles vão ganhar a mesma nota razoável, apesar de terem tido impactos diferentes no jogo. O Iago Felipe vai ficar sem nota. Ratão, de fato, teve mais tempo e até participou de algumas ações claras aqui. Foi o que teve mais envolvimento com o jogo, né? Entrou no segundo tempo, mais no início ali. Teve uma atuação razoável, teve muita vontade, destaco aqui. Já Lúcio, Rodrigues e Iago tiveram poucas ações. Iago até teve um pouquinho mais, como eu disse, entrou na segunda linha, então foi muito responsável por dar um suporte a Juba ali na fase defensiva e sair em algumas bolas em contra-ataque. Lúcio Rodrigues só participou de uma bola e foi uma boa participação dele. Recebeu uma bola pela direita, fez um cruzamento, serviu Iago Borducci em condições claras de fazer o gol e, assim, gol perdido, tá? Tem que fazer esse destaque aqui, que esse razoável dele aqui, ele é razoável porque o placar estava 2-0. Porque se o Bahia tivesse precisando daquele gol oriundo de uma finalização clara e ele finalizou mal, em cima do goleiro, com o gol aberto, ele poderia estar aqui na frigideira, viu? Recebendo uma nota negativa. Eu acho que, embora ele tenha contribuído ali nessa recomposição,
no encaixe, né, no sistema do time, como eu disse, que coletivamente foi muito bem. Destaco que essa finalização dele foi muito ruim, podia ter feito o terceiro gol, e o Bahia hoje já está, inclusive, momentaneamente na quinta colocação, se ele tivesse feito esse gol. Então eu destaco que ele finalizou mal, mas no geral, assim, teve uma atuação regular, tanto ele quanto o Ratão, e Lúcio, que só participou dessa jogada que poderia ter combinado na assistência, que originaria o terceiro gol do Bahia. Já Iago Felipe não teve minutos suficientes para poder mostrar seu futebol e nem participou ativamente de nenhum lance, por isso eu iria sem nota para ele. O Bahia, Ravel, que daqui 2 rodadas pega o Bragantino de chumbinho. Talvez não seja um bom jogo para colocar o Ratão em campo, né? Exatamente, eu acho que esse é um jogo que pode ser perigoso para Ratão. Espero que ele não vá com sede de morder qualquer coisa, porque ele pode acabar se envenenando. Eu estarei nesse jogo, espero que eu volte para essa mala com 3 pontinhos aí nessa partida. Tu vai viajar, porque o próximo jogo, na verdade, é contra o Botafogo, né? Aí esse jogo Botafogo tu vai domingo, para Bragança Paulista? Vou para Bragança, fazer essa tripzinha aí, ver esse joguinho. Na Bia, bicha aí. E terça-feira, assim, o próximo compromisso do Bahia na outra rodada contra o Botafogo, recebe o Botafogo, mas terça-feira tem o sorteio da Copa do Brasil, né? Só para lembrar, 3 da tarde. A gente deve acompanhar como acompanhou nas outras fases. A gente deve fazer um. Tô até antecipando aqui, nem conversei com os caras, mas assim, teve todas as fases, não vejo sentido de não ter nas quartas. De ter a live do sorteio das quartas, até porque se define não só o adversário das quartas de final, como o chaveamento, né? Como o caminho, né? O caminho. Agora é o último, em relação ao emparelhamento, agora é o último sorteio. Os próximos são apenas de mando de campo. Que vai ter sorteio de mando de campo. Mas emparelhamento é agora. E no caso do Bahia, essas 2 vitórias para dar ali, enfim, voltar a retomar uma campanha de G6, dessa que seria a maior do Bahia em 36 anos. Mas tem, obviamente, aí volta os olhos para esse outro caminho que é muito mais fácil de alcançar do que esse do brasileiro. Assim, a glória, a tão sonhada terceira estrela. Uma atuação Bahia... como só tem um marronzinho, só tem um laranja. Aí, meu amigo, é uma atuação dessa aí que pode fazer um estrago. E o laranja deu assistência ainda, viu? E o laranja da assistência, esse que eu vi, que o laranja foi uma má vontade da porra. já tem um laranja aqui nessa escalação. Mas o Bahia foi muito bem, brincadeira à parte, a atuação é para estar toda verdinha mesmo. Bom, coletivamente o time funcionou muito. Isso, tivemos muito bem aí para Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Arias, Everaldo e Tassiano. Temos 3 medalhas. 3, 5. Eu não lembro da outra vez que teve 5 verdes no máximo, não, viu? Vou até, não sei se Tarcísio está aqui. Tarcísio tá sempre no chat. Ele tem muito levantamento dos números que a gente traz aqui. Um abraço, não sei se ele tem esse levantamento. Um abraço, meu velho. Mas eu não sei quantas vezes a gente teve 5 com muito bem numa partida, não, tá? Assim, não é... se Pedro tivesse aqui, a gente não tinha esse tanto de muito bem, não, que o homem é ice. O homem é o nosso... Não, mas eu acho que hoje ele teria cedido. O homem me segura. Ao triunfo. O homem me segura. E ainda vai ter um muito bem de Rogério Ceni também, viu? Tenho que deixar claro aqui que... Faltou o treinador, faltou a avaliação de Rogério. Que o treinador, ele é responsável por ter feito o time funcionar, então a gente tem que dar esse mérito para ele, não tem o que dizer. Sobre o pódio, Fábio, apesar de todos aí, esses que a gente mencionou, terem recebido esse muito bem, obviamente em níveis diferentes, né? Níveis de contribuição distintos para o jogo. Então, indo nessa lógica, começando aí do terceiro para o primeiro, eu vou colocar aqui Arias, que de fato assim, teve uma boa atuação, especialmente no primeiro tempo. Para ele vai o terceiro lugar. Vou colocar esse segundo lugar para Marcos Felipe, mas assim, não seria injusto se eu estivesse falando de ouro para ele aqui também, em razão da importância que ele teve nas defesas, especialmente nos momentos ali onde o Bahia tomou algum sufoco do Grêmio, né, nos minutos iniciais do segundo tempo, sobretudo. E Tassiano acaba levando o ouro invariavelmente, porque no fim das contas, bola na rede é o diferencial do futebol, e ele conseguiu fazer hoje isso 2 vezes, fazendo com que o Bahia ganhasse com um placar até relativamente confortável, viu? Fora esses momentos de pressão aí que o Grêmio teve no início do segundo tempo, o Bahia foi senhor do jogo e o campeão reflete isso também, resultado super merecido, e Tassiano com a melhor atuação. O Tassiano que igualou o Everaldo, né? Artilheiro do Bahia na Série A, ambos com 6 gols.
Tassiano, que inclusive Isso. é daqui de Campina Grande, viu? Paraibano Everaldo. Isso, exatamente. Paraibano Tassiano, né? Que fez 2 E gols. 14 gols na temporada. 14 gols na temporada. Muito bem aí. O Coringa, né? É o meia que é atacante, que é centroavante. No Bahia ele jogou até de lateral direito. Tacitanos, né? O Mas perfil do Bahia insiste na galho. versão de Tacitanos. Isso, O inevitável. Muito bem, então, passado a limpo aí esse triunfo lá no Sul, né? Lá no Rio Grande do Sul, 2-0 para cima do Grêmio. Bom, Ravel, só para finalizar, terça-feira, né? Sorteio da Copa do Brasil. Você falou na última live, né? Seu adversário preferido. Repita aí, continua o mesmo? Vasco da Gama, Clube de Vasco Regatas da Gama. Vasco da Gama, sem dúvida nenhuma. Tô com Quero você, enfrentar viu? ele. Histórico é favorável, é um elenco, é um time que joga e deixa jogar. A gente sabe que tem algumas peças ali que tecnicamente sobram, né? Vou citar aqui nominalmente Payet e Verratti, são bons jogadores, mas eu acho que é um tipo de jogo que se encaixa mais e melhor com o Bahia do que enfrentar um Juventude, que é, por exemplo, um time mais reativo, a proposta do professor Jair Ventura que a gente já conhece, além de outros fatores, como uma viagem desgastante como essa. O Bahia acabou de sair, um amigo meu que acabou de falar, o Bahia tem 17 minutos que saiu de Caxias do Sul, num voo fretado, vai chegar aqui em Salvador 00:30. Então, assim, 3 horas de viagem, deslocamento direto, pesa também numa rotina de jogos, né, um calendário apertado. Renato Gaúcho, inclusive, no seu choro coletivo após jogo hoje, falou muito sobre o calendário. A bem da verdade, ele tem até razão, viu? O calendário da CBF é muito bagunçado. Então, assim, por esses fatores, fundamentalmente, eu prefiro pegar o Vasco agora, e aí deixa eu pegar o Juventude na próxima, já que a gente já vai falar do caminho todo aí, a gente passa pelo Vasco, se Deus quiser, ultrapassando o limite histórico do Bahia, que sempre foi as quartas de final, aí eu assino pegar o Juventude na semifinal, se ele passar do seu adversário. Faz isso não. Se o Juventude chegar na semifinal da Copa do Brasil... Imagina aí. Imagina aí com o Jair... Aí, meu irmão, a chave dos caras vai estar virada também, tá? Não pense que é só a chave do Bahia que vira, não, meu irmão. Com certeza. Não, aí imagina, eu falo tudo isso aí, o Bahia é eliminado na semifinal. Não, aí o Juventude tá falando só, meu amigo. Ó, na cabeça do Juventude tá dizendo, isso é o destino, porra. A gente tirou esses caras, os caras estão de novo na nossa frente, 25 anos depois, o Juventude foi o campeão. Tirou o Bahia em 99 e posteriormente foi o campeão naquela edição. Então, assim como tá falando assim, o próprio Juventude já tá dizendo, meu amigo, tá diferente. E outra coisa, eu tenho certeza absoluta que saiu a bolinha do Juventude ali na terça-feira, 15 horas, né, que tá previsto o sorteio da Copa do Brasil. Saiu lá, pegou qualquer adversário que seja, algum adversário que eles entendam como acessível. Vamos botar aqui, o Corinthians. Eu tenho certeza que na sequência lá, se não tiver saindo ainda o caminho deles, eles vão querer que seja Bahia e um outro adversário ali na... Ele fala, pelo amor de Deus, que aí se a gente passar, tem o Bahia, tem jogo. Então é isso, é um mirando no outro. A gente tá tratando com um pouco de galhofa aqui, claro, mas assim, pô, tem sete times, tem que escolher um. Aí você vai por exclusão. O ideal é não pegar o Flamengo, o Atlético Mineiro e o São Paulo. E o São Paulo. O próprio Corinthians teria jogo, Juventude, Vasco, Atlético Paranaense é chato, mas seria parelho. Então a gente tá brincando, mas na verdade é um sorteio de exclusão, para tentar não pegar, para tentar ter um confronto mais acessível. Flamengo e São Paulo, né? E os clubes de Rogério Ceni, geralmente ele não ganha de time nunca que ganhou. O Minhoca já traz essa estatística direto para cá. Nunca ganhou. Não é que ele não costuma ganhar, ele nunca ganhou. Então... Atlético Mineiro, viu? Hoje empatou com o Cuiabá. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense do lado de lá. Atlético Mineiro foi o time reserva, tá? Atlético Mineiro jogou time, assim como todo, foi com um time bem mexido, priorizando o confronto contra o São Lourenço na Libertadores. Muito bem. Bom, então é isso. Valeu, Ravel. Grande abraço. Sua mensagem final aí. Saudações, meu velho. Valeu. Um abraço aí pra galera. Boa live pra vocês. Bahia vai ter mais uma semana livre para treinamentos. Enfrenta o Botafogo no próximo domingo. E depois disso volta a ter um calendário com 2 jogos na semana, né? Domingo e quarta, pelo menos, com a próxima fase da Copa do Brasil. Um abraço.